Um dos arrependimentos que eu tive foi justamente no meu começo de carreira não ter tido acesso a bons empreendedores e bons mentores que pudessem ter evitado que eu escorregasse em algumas cascas de banana. E foi justamente pensando nesse conceito que nós estamos lançando o nosso Zero ao Topo Experience, um evento de mentoria onde eu, junto com outros empreendedores super experientes, estaremos ajudando pequenos e médios empreendedores a cada vez mais escalarem seus negócios. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, mais ou menos 80% dos brasileiros pensam em empreender. Justamente esse nosso esforço aqui é para fortalecer essa parte importante do nosso país, que nós acreditamos que quanto mais empreendedores competentes nós tivermos no Brasil, mais emprego, mais renda, mais inovação nós teremos em nosso Brasil. Então todos estão convidados, espero que vocês aproveitem e nos vemos lá. Bem-vindos e bem-vindas ao Game Changers, um programa do Infomoney que conecta esportes, negócio, legado. E é contado a partir da vida de pessoas que mudam o jogo. Eu sou Heloísa Rios e meus convidados e convidadas são pessoas que fazem a diferença, não só pelo que realizam, mas pelo que compartilham. Hoje, uma alegria de ter aqui comigo a filha do Rei Pelé, uma pessoa cheia de histórias, cheia de vida, cheia de propósito, que se dispôs, como ativista, a levar o legado do Pelé à frente, principalmente as causas de impacto social. Flávia Arantes do Nascimento, Flávia Kurtz, uma querida, que eu conheci não como maratonista, não como ainda mãe do Arthur ou filha da Lenita Kurtz, mas uma pessoa que eu conheci como conselheira do Hospital Pequeno Príncipe, cuidando especialmente desse legado, do impacto social de tudo que Pelé foi e realizou e deixa conosco. Flávia, que alegria ter você aqui. Oi, Elô, que lindo, adorei, obrigada. Prazer é todo meu estar aqui com você, compartilhando, contando essa história linda que foi a minha vida junto com meu pai. Bem, eu queria começar exatamente por isso, né? Seu pai, Pelé, redefiniu o futebol, moldou a cultura do Brasil, né? A marca Brasil lá fora tem outro significado de jogo bonito, de um país de pessoas felizes por causa do seu pai. Mas você, Flávia, conheceu seu pai aos 18 anos e sempre disse que vocês foram muito unidos de alma. Conta como foi essa história, descobrir que era filha do Pelé aos 18, conhecê-lo aos 20, o que está por trás? Bom, Elô, eu coloco a minha história realmente como um conto de fadas, né. Eu fui uma criança que teve uma família estruturada, minha mãe casou com meu padrasto quando eu tinha 3 anos, então era muito pequena, na verdade, assim, eu tenho pouca memória disso, assim, eh, pra mim era uma família, tá. E eu tenho 2 irmãs por parte dessa família, então foi feito uma história, um faz de conta muito bem montado e conduzido. E na verdade, assim, eu digo que eu fui muito abençoada, porque criança é maldosa, né, e neste núcleo, nesta família, eu era a única negra, então talvez eu deveria em algum momento desconfiar, achar errado, mas a minha terapeuta na época, quando mais velha, falou: "Flávia, fizeram um faz de conta tão bem feito que você não eu não passei, eu não perguntei e não aconteceu nunca essa coisa, ai, a minha mãe, Elô, ela é clara, tem os olhos verdes, não tem eu puxei muito o meu pai, Pelé, né. Então, quando eu cresci super tranquila dentro daquele núcleo e não parei para perceber que eu era negra. Então, na verdade, foi a questão da separação desse casal que minha mãe eu com 18, falou: "Não, tá na hora da Flávia saber a verdadeira história dela, né, o que era justo". E aí aos 18 anos, eu lembro direitinho, foi no início do ano
ela me contou que eu não era filha do Juarez, e sim do Edson. Só que tínhamos detalhe, né, o Edson também não sabia da minha existência. Então eu virei para ela e falei: "Mãe, vai continuar tudo do mesmo jeito, porque a minha referência de pai é o Juarez, ele que me deu amor, ele me adotou, então para mim continua assim". Só que aí nisso, exatamente no final deste ano, pela separação, ela quis voltar para o Rio Grande do Sul e fomos para Porto Alegre. Então aí também tem uma pegadinha. Meu pai sempre falava que eu era filha gaúcha dele. Não, eu sou paulistana, nasci em São Paulo, fui concebida no Rio Grande do Sul, mas voltei para o Rio Grande do Sul. Então, como eu conheço ele 2 anos depois, e ele sabia que eu morava lá, na cabecinha dele era a coisa, ela é gaúcha, né. Uhum. E então foram 2 anos que ficou morta essa ideia. A minha tia, que não é uma tia de coração, é uma colega da minha mãe também de infância, tia Beth extremamente romântica, ela dizia: "A Flávia, essa história não pode morrer assim". E tia Beth pega e escreve uma carta contando para o meu pai que ele tinha uma filha, que assim, assim, contou quando a minha mãe conheceu ele, blá, contando toda a história que foi também eles se encontraram num jogo da seleção brasileira, quando o Pelé foi fazer na verdade eles faziam um tempo de retiro, né, em Concentração. concentração em alguns lugares e alguns jogos amistosos. Qual era a questão, Elô? Eu sou uma filha fora do casamento e meu pai na época era casado. Então para minha mãe, assim, ela não tinha interesse em estragar e qualquer coisa que atrapalhasse. Que eu nasci em 1970, em plena época de Copa, ele era um casado, ela não tinha interesse maior, né. Enfim, ela é uma apaixonada pelo futebol, foi uma mulher extremamente bonita, ainda é, Jornalista. jornalista, então assim, aconteceu. E eu acredito que as coisas não acontecem ao acaso, assim, as coisas o universo tem toda uma história e era importante eu estar aqui. E enfim, ele recebeu super bem a história. Eu lembro direitinho que quando ele soube da carta, e aí um parênteses, eu não participei, e eu fiquei muito brava na época com essa tia, que eu achei que era uma invasão. Ela tinha que ter me respeitado, que quando eu estivesse pronta ou quisesse, eu iria procurá-lo. Confesso que talvez não teria procurado, e agradeço a hoje por essa iniciativa, Sim. porque foi muito bacana ela ter feito isso. E aí eu lembro que ele ligou e eu fiquei na extensão, antigamente tinha telefone, né, assim, e ele dizia: "Como? Por que que nunca me avisaram? Por que que nunca me procuraram?". E ele querendo saber dessa filha. Isso foi mais ou menos em janeiro também, fevereiro de 1990. Aí quando foi abril, eu vim para São Paulo para conhecê-lo. Ele estava na Jaú, e aí o motorista me pegou, eu cheguei no apartamento, ele estava no telefone, mas isso daí, depois que eu conheci meu pai, era tipo um jeito para quebrar o clima, sabe. Aham. Ele tremia tanto no que quando ele me Que abraçou. você sentiu? Então, Elô, eu adoro a psicanálise, tá, e eu pauto muito e eu gosto de conhecer gente, gosto de comportamento. Então eu tento, trazer um pouco para esse lugar, porque assim, num primeiro momento, esse pai para mim, como eu não tinha uma falta de pai, e aí por isso que eu trago a psicologia, né, eu fui uma criança abastecida do amor de um pai, então eu não tinha uma falta de um pai. Então quando eu fui conhecer esse novo pai, eu fui conhecer essa pessoa, né, não tinha essa coisa desesperada: "Ai, eu preciso de um pai", mas eu estava conhecendo uma pessoa, fui conhecer uma pessoa que falam que a gente tem o mesmo sangue, né. E foi muito legal, foi muito simples. O meu pai foi muito, ele abraçou, e aí tanto é que a gente saiu, que ele tinha os compromissos, ele já foi falando: é minha filha", uma confusão, porque daí as pessoas: "Você é a Kelly? Você mora em Nova York?". Não, né, eu estava chegando naquele mundo, mas ele era muito assim, ele era E ali prático, essa que é a verdade. Mas ali naquele momento, Flávia, não foi DNA, não foi não, ele também sentia no coração. Totalmente. Elô, foi totalmente coração, porque o nosso DNA saiu praticamente 20 anos depois.
A gente nunca fez antes. Desde o primeiro momento que ele me viu, ele me acolheu e foi sempre muito amoroso. É isso que eu falo, a nossa história foi uma conexão impressionante de amor. Eu gosto de dizer que Pelé é verbo, Arantes do Nascimento, DNA, mas o legado que ele trouxe para mim foi o amor, porque o nosso encontro e toda a nossa trajetória foi feita baseada no amor. Nós somos 7 filhos, Elô, cada filho tem uma história com meu pai, é muito louco. Se você conversar com meus irmãos, eles não veem esse pai que a Flávia viu. Mas foi assim, comigo foi sempre muito tranquilo, muito suave, foi muito uma troca, né, e desse lugar amoroso. E aí, eu te conto toda a história. E você já falou um pouco, mas assim, a convivência, o dentro de casa, o que eu queria muito também te trazer aqui, né, além de você estar carregando esse amor através das ações sociais, através da marca Pelé no Instituto Pequeno Príncipe, nas parcerias, o que você está dizendo é mais uma vez, né, aquele berço, Isso. eh e a gente lê muita coisa, né, a gente Uhum. lê, assim, de uma família grande, de 7 filhos, de filhos de casamentos diferentes. O que mais, te chateou nessa história quando ele ainda estava vivo? E além do amor, o que mais te marca hoje, te pauta como ser humano, como mãe do Pelé? Eu acho não é uma mágoa, né, é difícil falar, não é assim, eu não tenho mágoa, eu digo que eu, graças a Deus, eu consegui resgatar e ter tudo com o meu pai. Talvez um olhar diferente no final, mas assim, que ele já estava mais cansado, um pouco a teimosia dele, que era, assim, tremenda. E aí eu falo num ponto específico em relação à saúde, que daí eu tive muito a ver, quando ele operou o quadril, ele fez a reabilitação dele 4 meses direitinho, foi ele começar Com a você, caminhar como comigo, fisioterapeuta. que também foi um desafio, tá, porque eu tive é bem isso, ser a profissional. Sim. No início, então, ele fez tudo muito bonitinho. Esses 4 primeiros meses foi maravilhoso. Para mim uma loucura, porque eu vinha de São Paulo, ia para Santos, para o Guarujá, o Rafa, o motorista, me pegava, eu trabalhava com uma colega, a Paulinha, ela revezava comigo, a gente vinha e ia, e ele foi lindo e maravilhoso. Só reabilitação de quadril não são só 4 meses. Uhum. E aí sim, o Pelé, que era professor de educação física, que era o sabe tudo, quis liderar e tomar a frente a sua reabilitação. E aí as coisas começaram a degringolar um pouco. Então, nesse momento, esse não cuidado, aí ele: "Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, eu estudei", então essa teimosia dele trouxe alguns prejuízos e que não foi legal. Uhum. Então, nesse momento, Elô, eu tive que escolher, eu vou ser a profissional ou eu vou ser a filha? Porque aqui a gente começou a entrar em em choque, Em choque. e até porque eu falava: "Pai, você não diga que eu sou sua fisioterapeuta, você vai acabar com a minha Se você não se você reabilitar. não Mas reabilitar tem uma direito". questão, que é das relações, né, a gente também quando É, está em sofrimento, não aceitação, a pessoa que a exatamente. gente ama, É a que é a mais pessoa que mais escuta. é. É um porto seguro. Foi assim É, então? foi assim, mas daí eu escolhi, Elô, eu peguei e falei: "Não vai dar, daqui para cá eu não posso mais fazer sua reabilitação, ou eu vou ser a profissional", e aí ficava muito triste, porque eu via um potencial, só que não foi desenvolvido, ou se não, e aí eu ficava frustrada enquanto profissional, ou a filha que ficava brigando. E aí eu escolhi ficar sendo a filha, tanto que daí depois meu pai começou com outros fisioterapeutas e Tá, foi. Então esse para mim, pessoalmente foi um lugar difícil, né, sim. porque eu via potencial, mas a teimosia dele não deixava ele evoluir, e enfim, e aí foi enrolando, daí ele teve um problema na coluna, e aí ele tinha um pouco de dificuldade de assumir os próprios erros, né, então aí
criou uma situação super constrangedora com os médicos, porque ele falou que tinha tido erro médico e não houve erro médico. Sim. Então, e eu me posicionei ele do lado tava dos médicos. Aí ali um pouco, o Pelé e o Edson se misturaram, Isso, porque o desejo isso. dele da excelência, né, o Exatamente. envelhecimento não é fácil Isso. para ninguém. Foi um combo de coisas, Foi um exatamente. combo e aí você tem Pelé e Edson É. misturados, né, é a dor do humano Exatamente, do humano. com o desejo, É. É. E dentro dessa questão, ele foi um atleta extremamente completo, jogou até os 37 anos, viajou, fez todos os desafios com claro, hoje é mais doido ainda a questão de calendário, de viagens, Sim. mas ele foi muito completo. Como fisioterapeuta que você é, como você explica essa carreira tão longeva e do ponto de vista, antes, né, você está falando de uma consequência ali aos 80, Anos 80. mas ele teve uma carreira isso vem da disciplina, do amor, dessa base, dessa questão psicológica, de onde vem Pelé tão longevo na visão de uma fisioterapeuta? É totalmente a visão psicológica, a cabeça dele. Ele era muito obstinado assim, quando ele acreditava numa coisa, ele ia até o fim. E ele, lógico, ao longo, né, de ter se tornado o que se tornou, e ele, mais do que tudo, Elô, de novo, ele gostava, que eu acho que é a grande questão hoje do futebol, ele fazia por amor, ele tinha prazer em fazer, em jogar e se preparar. Então ele tinha essa preocupação que ele tinha que estar bem e ele tinha noção que não, ele também não jogava sozinho, que ele ajudava todo um grupo, então tinha uma consciência de coletividade muito grande. Ele tem algumas falas dele exatamente, Pelé é um grande nome, mas Pelé não faz nada sozinho, Sim. se eu não tiver todo um time e todos os outros jogadores comigo. Então é um respeito até pelo outro, pelos colegas, pelo trabalho. Então eu acho que a cabeça dele sempre foi muito ligada nisso. E tem uma coisa que eu amo que você não faz ideia, eu como fisioterapeuta trabalho com uma técnica de postura que chama Seramai, que você na verdade, assim, a principal base dela é regular o teu sistema nervoso central, trazer, né, baixar o parasimpático, desativando o simpático. Como que você entra nessa postura? Deitado com as pernas para cima. Mexendo nas fotos lá com a Kelly em Nova York, eu não achei uma foto do meu pai antes de um jogo e depois quando eu comecei a fazer os podcasts, né, do Legado do Rei, me confirmaram, antes dos jogos, ele deitava, colocava as pernas para cima e ficava se autorregulando. Isso para mim é sensacional. Então, assim, ele tinha uma percepção, e aí eu volto a falar, ele foi uma pessoa iluminada de se preparar para os jogos. Então o que que é? Quando ele entrava em jogo, ele estava extremamente concentrado. Ele estava com o sistema auto, né, regulatório dele ligado, com atenção plena naquilo que ele estava fazendo. Isso é sensacional para um atleta, entendeu? E aí não querendo falar dos outros, mas assim, não vai no oba-oba, não vai com música, não vai. Ele está lá totalmente ligado e trazendo o cérebro dele para aquele momento, para aquilo que ele tem que fazer. Então, isso daí é demais para uma pessoa. Olha lá, a gente está falando coisa de quantos anos atrás, É né? incrível. Nós estamos aqui com Flávia Arantes do Nascimento, um diálogo delicioso onde ela traz muitos ensinamentos combinando o Pelé com o Edson, o humano com o super-humano, onde o que a gente está dizendo são coisas que a gente reflete tanto hoje, que continuam muito essenciais. Gostar do que faz, amor, uma base forte, centralidade, objetivo. Ela traz também a obsessão que ele tinha por aqueles que ele jogava, pelo coletivo. São muitos aprendizados. Fica com a gente que Flávia vai nos contar ainda muito mais, trazendo o humano, trazendo o atleta, trazendo o ícone, mas trazendo lições, por exemplo, da
importância da preparação, da centralidade e de curtir, e de querer fazer, e de querer ir sempre para frente. Fica com a gente. Nós estamos agora num bloco divertido, o nosso Concordo e Discordo. Esse aqui, a produção prepara perguntas que eu e Flávia vamos dizer concordamos ou não concordamos. Beleza. Então, vamos ver, Flávia, nessas afirmações aqui. Os jovens brasileiros entendem o tamanho e a relevância do Pelé para o esporte mundial. Concordo. Eu acho que ele é muito mais. Eu já tive essa conversa. É limitado. Ele é muito mais. Mas, ó, para o esporte, eles entendem a importância do Pelé. Eu sei que ele fez muito mais. Mas é uma delícia. Aqui eles fazem a gente brincar disso, que eu desejo mais. Você também. Mas eu gostei da sua perspectiva. Segunda, o Brasil conhece e reconhece o legado todo do Pelé? Eu concordo com você. Não conhece. Mas a partir desse bate-bola aqui, eu acho que Com tem certeza. mais um quadradinho. Mais uma portinha que se abre para conhecerem um pouco mais. É isso mesmo. Maravilhoso. Se Pelé tivesse nascido na Europa, seria muito mais reverenciado do que é hoje? Concordo. Concordo. Opa, desculpa. Concordo. Concordo. Estamos aqui num bate-bola e vamos começar falando de bola. Antes de eu contar mais a história sobre esta bola, que está na minha vida pessoal, que eu já disse um pouquinho, sobre Tetra Pak, sobre o primeiro contrato do Pelé, a gente conta daqui a pouco, porque eu quero saber mais. Você me contava nos bastidores que quando ele te conheceu, o que ele te deu? Meu pai me deu uma bola assinada no dia 10 de abril de 1990. Eu cheguei lá, na verdade, no dia 9 e no dia 10 a gente já foi para Santos para eu conhecer meus avós. Tudo bem, né, a bola lá guardada. Qual é a minha surpresa, Elô? Eu queria um filho de Ares, eu amo. Isso é sério. Você ajuda alguma coisa? E veio, eu tive o presente do meu filho nascer no dia 10 de abril, só que de 2007. Então, assim, são essas sincronicidades que eu falo que eu tenho com meu pai que não tem explicação. A explicação é que era para eu estar aqui, para eu ter vindo ao mundo, e eu fico muito feliz e sempre agradeci, sempre, sempre. Meus últimos aniversários eu sempre passava com ele, porque são 3 grandes eventos. Natal, Ano Novo e meu aniversário, que eu nasci dia 6 de janeiro, dia de Reis, né. Então sempre era a passagem do ano, estava com ele e acabava ficando lá, e eu sempre agradeci, porque eu falei: "Pai, obrigada por ter me dado a vida". Eu amo muito viver e viver toda essa história, então é muito lindo. Que coisa linda. A minha conexão com o teu pai, o privilégio de conhecê-lo, foi exatamente como eu te contava. Trabalhei na Tetra Pak, fui executiva de marketing nacional e global, uma empresa sueca, uma empresa lindíssima, de valores fortes, e os donos da Tetra Pak, é uma empresa ainda de donos, eles eram apaixonados pelo teu pai, pelo garoto. Uhum. Edson não, aí o Pelé, né, Já é. tinha 18 anos, Sim. né, e logo depois da Copa do Mundo, eles se encontraram e a Tetra Pak fez um dos primeiros contratos comerciais com ele, de uso da imagem, para ele fazer a embalagem, né, que na época ainda era um tetraedro. Sim. Então depois eu vou te presentear, que eu já mandei Legal. revelar as fotos. E aí em 2000, quando eu contava, nós fizemos um evento para os nossos clientes, porque a Tetra Pak resgatou os contratos, o contrato, e que nunca tinha entregue nas mãos do seu pai, ele assinou, enfim. Aí nós fizemos um evento, não só um evento que os nossos clientes, né, ficaram enebriados,
como era exatamente a campanha que falava de valores, que falava de história, que celebrava o aniversário da Tetra Pak, mas onde a gente trouxe o rei, Uhum. e o discurso dele foi totalmente humanizado, totalmente acolhedor, ele abraçou cada um de nós, e essa bola foi dada para os nossos 150 clientes Que presentes no legal. evento. E aí eu te pergunto, eh, de todos e tantos legados que Pelé deixou, né, e como você falou, nem todos têm tanta relevância, Hum. um dos legados é essa coisa da marca. Ele cuidava da marca dele, até essa persona, ele cuidava das questões comerciais. Como era ele do ponto de vista desse cuidado financeiro, desse planejamento, do valor dessa marca? Como era enquanto era ele que cuidava? Bom, ele tinha muita preocupação, né, a gente sabe, Pelé nunca fez propagandas de bebidas e cigarro, né. E eu acho que além da marca mesmo, né, como ele era a marca, ele pessoa, né, física era a marca, ele mesmo fora dos campos, tantos anos depois, ele se conservava, né, o corpo atlético, a cabeça, né, as atitudes ainda, isso eu acho sensacional, ele se manter sempre naquele como ele terminou, né, praticamente com o mesmo peso, mantendo os seus valores, né, de não fazer fomentar a coisa em relação à bebida, a cigarro, isso eu achei muito sensacional. Ele cuidava da empresa até 2012, foi ele que cuidou. A gente sabe que não tinha um olhar profissional, tanto que meu pai foi passado, a perna algumas vezes, né, ele Uhum, teve várias quedas financeiras por confiar em pessoas que não foram legais. Então, assim, ele tinha uma dificuldade, porque ele em si não ele sabia de tudo, mas ele não tinha as decisões. tá. E sempre auxiliado por pessoas que tentaram ajudar. Ele tinha esse lado muito teimoso, eu tenho que falar, as pessoas para convencê-lo a fazer determinadas coisas, que às vezes eram as formas mais corretas, e ele dentro do entendimento dele via de outra forma, então era essa parte econômica, essa parte financeira sempre foi um pouco complicado para ele por conta dessa rigidez e de confiar em determinadas pessoas e em outras não. Então, eu acho que nesse campo o Pelé não foi muito sucesso, né. Uhum. A gente hoje, né, com a questão toda da nossa do nosso espólio, estamos tendo vários problemas em relação a gente não tem dinheiro, Elô, a gente tem imóveis, né, mas imóveis com a documentação que não está muito correta, então agora está se organizando tudo isso. Uhum. Então neste quesito em especial, acho que ele não foi um pela Não foi um na Pelé. sua excelência, né. Talvez por falta de orientação e também um pouquinho de que faz parte, né, de novo, ele não podia ser 100% em tudo, Sim, né, a sim, sim. verdade é essa. Nesse ponto, Flávia, eu acho que você olha de um lugar que pode ajudar muita gente que nos assiste. A gente tem na audiência também pais de atletas, mães de atletas, mas isso não vale só para atletas, Uhum. né. A gente fala de testamento, divisão de bens, é sempre um assunto complicado em todos os lugares e a gente lê, você está verbalizando aqui, como no Uhum. caso do Pelé também está sendo complicado. Se você voltasse atrás, né, se você, mesmo com todas essas barreiras que ele colocava, o que você, tentaria ajudá-lo a fazer diferente? Talvez um assessor, talvez, olhar isso um pouco mais em vida, eh na teoria, né, porque na Sim. prática, mas assim, o que você, o aconselharia ou tentaria fazer mais nesse campo financeiro de planejamento? Não, com certeza, Elô, se pudesse, e aí eu também falo, talvez se eu tivesse mais atenção e tivesse junto, porque tinha bem muito isso, a gente queria participar nos últimos tempos, mas, no meu caso, por exemplo, ele: "Ah, você é fisioterapeuta", e eu já tinha falado: "Pai, eu quero participar mais, eu quero estar junto", mas com certeza eu acho que tinha que ter uma conversa um pouco mais
prática e explicativa como era, porque eu particularmente acho que é fundamental a gente ter entendimento da gestão financeira. É super importante, não importa qual é a classe, qual é a situação, todo mundo, e principalmente nós mulheres, né, mais envolvidas com isso. E eu com certeza, eu falo que eu não era, não, de novo, né, era a filha do Edson, não a do Pelé. E eu acho que sim, o Pelé, por conta da sua grandiosidade, de tudo que ele movimentou, sim, precisaria ter um olhar um pouco mais específico, trazer ele um pouco mais para como eram as coisas, para ele mesmo entender. Porque às vezes é isso, a gente tem preguiça. Um dia eu ouvi uma coisa que eu achei muito legal, só adulto senta na mesa, né, porque quem mexe com o dinheiro e olha para o dinheiro são os adultos. Então, vamos trazer esse adulto para olhar as finanças, porque é super importante Uhum. para todos, né. Então talvez era trazer o adulto Edson, vamos sentar na mesa e vamos olhar as coisas com De mais forma mais pragmática. pragmática, Porque aí tem a ver exatamente. planejamento financeiro, planejamento sucessório, né, porque Exatamente, quantas vezes exatamente. a gente teve aqui no Game Changers o Mauro Silva, que é Uma graça, adoro. amigo em comum nosso, Sim. super preparado, e ele trazia um outro elemento, assim, né, muita das vezes o que acontece, principalmente hoje, né, com muita mídia social, muita que não era Não era no o caso caso. do É, Pelé e muito exibicionismo, que também para mim não era o não perfil tem. dele de jeito nenhum. Os atletas acabam se deslumbrando e investindo naquilo que dá despesa e não naquilo que traz retorno, Segurança, é. né. Então nós estamos falando de um combo. Nesse contexto, a marca Pelé, que já está não pertence mais à família, em Então, certo momento foi vendida. Como é que é essa história? E como que hoje, vocês veem, vocês têm contato ou não com a marca Pelé, marca para vendas, marca para, né, negócio. exposição, visibilidade, negócios? Então, hoje, Elô, não, a gente não tem nenhum contato, a marca foi vendida em 2012 e hoje ela já está numa terceira gestão, tá. Hoje quem tem a marca é quem tem as lojas Pelé nos Estados Unidos. Tá. Eh, Neste momento, a gente não tem nenhuma proximidade. Na verdade, o Edinho agora está tentando se aproximar para que a gente possa, enfim, desenvolver trabalhos e coisas assim, mas a gente não tem. E isso daí foi uma atitude do meu pai lá atrás mesmo, né, como Assessorado por alguém ou era assessora vontade dele? então, assessorado pelas pessoas que o acompanhava. Ele sempre deixou a família de fora do trabalho. Realmente ele nunca deixou, deu acesso para a gente poder estar junto com ele. E aí eu também acredito muito nessa coisa de como ele foi, cresceu e saiu de casa cedo, as pessoas de referência para ele eram as pessoas de fora e não a família, Tá. sabe. Eu acredito muito neste lugar. Então, como a gente não participava, ele numa necessidade e talvez até num lugar dessa vislumbrando um valor muito grande, orientaram ele que ele deveria vender a marca, né, e foi isso que aconteceu. Mas assim, em momento nenhum a família foi questionada: "Vocês acham, deve, não deve, o que que vocês, né, pensam de futuro?". Ele não tinha muito essa conversa de futuro. Meu pai não gostava de falar de morte, Elô, então para ele isso era um tabu. Pelé eterno. Pelé Tanto que eterno. o documentário Exatamente, Pelé tem uma conexão. eterno. Você vê, ele não foi no meu tio faleceu, o irmão dele mais novo, ele não foi no enterro do pai, ele era avesso a esse tipo de conversa. Então ele não a gente não conseguia conversar sobre legados passados e coisas, Hum. porque para ele isso aí não existia, ele seria eterno, né. Mas mesmo assim, ele deixou um contrato, de 20 anos com o Hospital Pequeno Príncipe, onde o hospital pode usar e usa a marca dele para fazer um bem gigante, onde você é conselheira. Sim. A marca Pelé também com a sua ajuda, com ações, principalmente que eu vejo, tive uma vez o privilégio de fazer um podcast com a Kelly, né, nós Uhum. duas num dia de mulheres.
A marca Pelé, que vocês cuidam com tanto amor, de impacto social, atrai muitos recursos para causas que transformam vidas. Que valores estão envolvidos? Qual o limite de vocês fazerem o bem? Como é que são esses contratos? Tem algum risco deles acabarem? Porque o que eu vejo, eu acho que tem menos visibilidade, para público do que deveria. Então eu queria que você falasse muito sobre isso. Sim, primeiro eu preciso te falar, assim, o hospital, de novo, das coisas que eu acredito da sinergia, né. A história do Pequeno Príncipe acontece também por um amor, né, de senhoras na situação de guerra, vendo aquelas crianças precisando de acesso, de cuidado, e elas se reúnem e começam a cuidar. Não tinham lugar e foram senhoras. Então, de novo, o que que movimentou isso? Foi o amor, né. A história começa do mesmo jeito, por conta de um amor, uma empatia ao próximo, essas senhoras cuidam das crianças. Eh, eu tenho certeza, o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe é o único legado real do Pelé em relação a coisas de impacto e de bem. Não acredito que tenha alguma questão que vá mudar, porque é um fim que só traz alegria, né. Eh, o meu pai, quando fez essa parceria, né, na verdade ele foi um padrinho, eu amei o que ele falou, foram 1.283 gols que se transformam em saúde para todas as crianças. Então, a questão da visibilidade eu acho que é mais do hospital como em si, não tanto do Pelé, né, do que ele faz. Exatamente, esse nome traz essa grande possibilidade. O que a gente precisa, eu digo a gente enquanto no hospital, é realmente trazer essa visibilidade que eu acredito que começou mais forte agora, porque o hospital mesmo estava se reestruturando nesses 20 anos, né, eles começaram a faculdade cresceu, o instituto de pesquisa cresceu, então isso faz um sistema que dá robustez para que esse hospital cresça. Então eu acredito que ele está no caminho, Elô. O nome agora mais do que nunca se faz necessário para alavancar isso tudo, Hum. que é o que vem acontecendo, né. Ele é por conta de uma nomenclatura, né, ele é children, exatamente, porque ele tem assistência filantrópica, o instituto de pesquisa e a universidade, então tudo isso veio crescendo nesses 20 anos, né, junto com o instituto, acrescentou e pode alavancar. Então agora eu acho que mais do que nunca o nome do Pelé com certeza fortalece essa visibilidade. E uma coisa que eu vejo, assim, que inclusive a captação externa para o Hospital Pequeno Príncipe, que se tornou o maior hospital pediátrico do país, a captação externa vindo dessa parceria com o Pelé, e o perfil de doação fora do Brasil, Exato, infelizmente, ainda é anos-luz nós ainda não temos essa cultura. exato. Essa marca Pelé, esse nome Pelé, o que ele foi para o mundo, você acredita que vai continuar, capitaneando e dando credibilidade, né, para um dinheiro vir para não só o combate ao câncer, combate a outras doenças infantis, mas o instituto, a pesquisa, a ciência? Não, completamente. A marca, né, o Pelé é sinônimo de excelência, e isso daí não tem como, né. Pelé sempre falou, uma das falas dele também é no hospital: "Eu só me uno a quem joga bem", né, brincando. Então, realmente isso fortalece essa facilidade, e a gente conhece, como você bem falou, lá fora o nome do Pelé é muito reconhecido. Então isso traz também, né, uma segurança de que é um trabalho de excelência. Abre portas para isso sim, eu tenho certeza absoluta que isso fortalece essa expansão do hospital. E quanto mais eu conheço, a gente, né, quando a gente se conheceu e se conectou, que surgiu o convite para você vir aqui conosco no Game Changers, vocês me explicavam os bastidores do Legends, Uhum. onde por esta causa vocês conseguiram uma coisa inédita, trazer o Barça, para cá.
quanto que é isso, o que vem e quanto a arrecadação desse tipo de evento também, onde vocês conseguem acessar os jogadores icônicos de futebol do mundo, porque foram brasileiros também, Uhum. quanto mais jogadores podem compreender o poder de transformação que eles têm enquanto indivíduos? O que vem por aí e como que foi concebido essa conexão? Bom, primeiro que você falou, né, o esporte é um poder de transformação, né, Elô, e poder reverberar isso para a saúde, neste caso, foi sensacional. Agora eu vou te dizer que foi muito especial esse jogo. A gente ter conseguido trazer o pessoal, e aí é um convite para a senhora: "Senhorita, tem que ir no hospital". A co o entendimento do jogo, e eu tenho certeza que naquele dia, toda aquela motivação, que foi um jogo muito legal, foi porque antes todos os jogadores, tanto os nossos brasileiros legends, como os espanhóis que vieram, eles foram ao hospital. Eles viram o que é aquele hospital. Então, tem um sentido quando você vive, presencia tudo aquilo. É um hospital filantrópico, ele tem 60% dele SUS, só que ele é equalitário, tanto o SUS e quanto enfim, quem tem convênio são tratados de forma igual, não tem diferença nenhuma. Todo o hospital, como ele é preparado, o hospital é um lugar de uma energia difícil, né, dolorida, sofrimento, mas tem uma esperança, são pintadas as salas, cada sala é de um tema, então você entra dentro de uma fantasia que te possibilita esperança. Uhum. Então tudo isso foi muito legal antes do jogo. Porque você tinha que ver o dizer dos jogadores depois dos espanhóis, o quanto foi especial, o quanto foi bonito. Então, o futebol mesmo como moeda de transformação, a gente sabe o potencial que tem, né. A gente só tem que realmente abrir, isso daí é uma questão cultural, eu não sei porque que aconteceu agora que saíram um pouco da culatra, que tem brigas, que não é o motivo do futebol. Mas ele quando você consegue, e aí eu falo do jogo. O jogo em si foi um espetáculo maravilhoso, o propósito foi muito mais, e as pessoas saíam, assim, Trans felizes, transformadas e falando: "Que bom que a gente fez". E fora toda a movimentação do jogo também, o que foi uma coisa maravilhosa, fizemos uma ação de carbono zero. O jogo provocou foram 4.000 toneladas, né, de gás carbônico com, deslocamento, tudo que foi preparado para o jogo, e depois plantamos 272 árvores, né. Então tem todo um impacto também ambiental que a gente consegue movimentar, e é isso que eu falo que eu sou apaixonada nesse hospital. O olhar deles é para todos os âmbitos, não é só para a criança, é principalmente para a criança, para dar uma saúde de qualidade e que merece e tem que ser, mas também com o entorno. Eles têm uma preocupação com toda a cadeia sistêmica, sistêmica. ESG, eles Exatamente. só recebem porque a governança lá, né, a transparência, os valores, ter você no É conselho e impecável. outras É, pessoas. que foi essa grande sacada. No que eu entrei para entender, né, o fazer parte do conselho, é impecável, Uhum, realmente é impecável. uhum. Estamos aqui falando com Flávia Arantes do Nascimento, onde ela traz desde as questões, financeiras de legado, do olhar para a marca, mas ela faz um convite muito incisivo. Você que está no esporte, você que é jogador, você pode se inspirar ainda mais no que fez o Rei Pelé. Ele assinou contratos de uso dessa marca para impacto social, para causas de pesquisa, para parcerias, por exemplo, com o Hospital Pequeno Príncipe. E hoje, nesse ano, 28.000 pessoas foram assistir Legends, jogadores brasileiros que passaram ao hospital, jogadores espanhóis que passaram para ver a causa e a partir daí se doaram. E a partir daí doaram para que o legado deles de verdade continue, porque dentro do campo é incrível, é curto tempo.
Legado é aquilo que fica quando você morre, que as pessoas recordam. Então ela traz um exemplo muito prático e um convite a mim e a você para a gente ir lá visitar esse projeto e se inspirar a fazer muito mais. Exato. Maravilhoso ter ela aqui com a gente. Agora nós vamos para perguntas capciosas. Vou te entregar um cartão vermelho. Beleza. Se a pergunta tiver muito apimentada, O cartão vermelho nele. e aí ela passa. Bora lá. Vamos ver. Hoje o Vini Júnior, que sofre com episódios de racismo em campo e luta contra isso. A gente conversou bastante que seu pai sofreu isso na época. Como é que ele passava em detalhes alguma coisa para vocês que você vê no Vini Júnior hoje? Tem alguma conexão? Ou são estilos diferentes? Entendi. Você deu uma entrevista que foi a última a estar com seu pai, né? Se isso não for uma pergunta que desloca muito, como foi esse momento da despedida? Nossa, Elô, isso também eu digo que foi um presente, tá? Dentro das coisas que eu acredito, né, e dessa minha espiritualidade, os últimos tempos, o meu pai não era mais o meu pai, né? Ele vinha doente, o câncer é uma situação muito complicada, porque a químio é aquela que vai te trazer vida, mas na verdade ela te destrói. Então, assim, de verdade, já fazia tempo que não era mais o Edson, não era mais o meu pai que estava ali. E mesmo ele não tinha dor, graças a Deus, era um câncer que não trazia dor, mas todo o tratamento trazia um desgaste. Eu entendo que para ele toda aquela situação também era muito difícil, porque ele nunca soube lidar com essa coisa, um cara que sempre teve muita saúde, né. Então, nos últimos tempos, e aí quando ele internou, que foi em novembro, finalzinho de novembro, de verdade até, eu me identifiquei com o Gil, porque eu falava: "Pai, vai embora, não tem por que mais você ficar assim, isso não é digno, justo, né, para você viver desse jeito". Eu, como eu te comentei, ele não gostava muito dessa conversa de morte, né. Então ele lutou, eu vou te dizer que ele lutou até o fim. Elô, o sistema dele começou a parar, o rim foi o primeiro, e é lógico, os médicos falaram: "A partir de agora tá próximo". Esse tá próximo levou mais 5 dias. Então chegou uma hora que eu dizia: "Pai, pelo amor de Deus, não tem por que você viver assim, vai embora, vai ficar tudo bem, vai ficar todo mundo bem, são todos seus filhos, são todos adultos, vai embora". Porque vê-lo daquele jeito não justificava, Elô, não, isso não é vida, não era ele mais, era um olhar, assim, morto, sabe. E aí o que que aconteceu? Exatamente num primeiro momento, os médicos falaram dia 22, 23, 24, dia 22 de dezembro, eles falaram: "Ele vai durar 24 horas, tá". Então 22, 23, 24. 23 para 24. Tanto é que daí eu, mais palhaça, né, eu falava: "Pai, você quer ir embora justo no aniversário de Jesus, você quer já chegar lá em grande estilo, né, você quer acabar com o aniversário dele, porque todo lugar que você vai, você Todo mundo acaba, vai parar todo para mundo te vai parar". cumprimentar e pegar um autógrafo. E aí não aconteceu. E estávamos todos no hospital. Isso daí eu tenho que agradecer imensamente o Einstein. Tudo bem, eu sei que é o Pelé, mas estavam todos os netos, os filhos lá, o hospital disponibilizou um quarto. E aí 25, que era previsto, estava tudo, não aconteceu nada e ele foi ficando, tanto que ele foi até dia 29. Quando chegou exatamente no dia 28, eu peguei e falei assim: "Gente, acabou, né, esse circo aqui, porque isso aqui é um hospital, né, tá todo mundo aqui, fica um entra e sai, aquela coisa, vamos, já que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, vamos começar a voltar a fazer Revezamento. revezamento". E foi o que aconteceu.
naquela noite, não, naquele dia, né, a Kelly foi dormir fora, a Márcia também foi ver a mãe, que era 29. Eu lembro direitinho, eu cheguei lá, ele estava no quarto, só estavam as minhas sobrinhas, as filhas do Edinho, a Stephanie e a Sofia. Eu desci, fiquei conversando com o Guilherme Pereira, um fofo da Globo, ele estava lá, eu adoro o Gui. Desceu eu e o Arthur, meu filho. Eu e o Arthur descemos lá, conversamos com o Gui, daí eu falei: "Gui, tá na hora de subir já, fiquei bastante tempo com você", subi. Só estava eu, ele, o Arthur foi para o outro quarto e as meninas estavam, assim, numa poltrona, mais celular. Eu segurei a mão dele assim, né, ele estava deitadinho, eu segurei, que a gente tinha maneira de ficar junto. De novo eu falando: "Pai, vai descansar, não tem por que você ficar assim". Juro, Elô, ele abriu o olho e foi embora. Então, assim, para mim, é o maior presente, porque a gente sabe que essa passagem é linda, mas ele tinha medo. Então eu entendo assim, dentro da minha visão, eu confio em você para fazer essa passagem, sabe. Uhum. E eu gosto muito da Ana Cláudia, que escreve sobre cuidados paliativos. Ana Cláudia, acho que é Nascimento o nome dela. E eu lamento de só não ter lido isso, porque na hora ela fala: "Quando você faz a passagem, é um momento de você ficar quietinho junto com a alma que está indo". E na hora, lógico, que eu fiz? Eu comecei a gritar, né, pedindo ajuda. Mas foi segurando a minha mão. Para mim foi um presente, assim, a coisa, confiou em mim fazer essa passagem, sabe. Eu estava seguro com você. E aquilo que dentro do espiritismo fala, eles esperam, né, todos se afastarem, porque aquela coisa de ficar todo mundo lá no chorando e velando, não permite que aquela alma vá embora. E foi exatamente, não tinha ninguém mais, só tinha eu e ele. Uhum. Então Que foi coisa muito linda. especial, muito especial. Vou pegar esse momento tão emocionante e vou trazer Cortella, né, que é um Uhum, grande filósofo nosso brasileiro, que ele traz uma coisa muito linda, que todo mundo ninguém quer morrer. uhum. O único jeito da gente não morrer é deixando um legado, e legado é aquilo que as pessoas recordam. Ré é novamente, Novamente, cor, coração. coração. É. Então é aquilo que passa pelo coração. Então estar com você, cuidando desse legado, honrando esse lugar, é muito, muito, muito incrível. Parabéns, uma delícia estar aqui. Flávia, continuando no legado do Pelé, legado de impacto social que reverbera na sua participação, existe um legado muito importante, que hoje é seguido, por exemplo, como atletas como o Vini Júnior, que é o legado do antirracismo, que é o legado, que a figura, que a excelência dele, inclusive, silenciosamente ou não, mostrou que não faz diferença a cor da nossa pele, né. Uhum. O nosso ídolo, o nosso mestre, o herói de todos os tempos é uma pessoa negra. Como que ele lidava com isso? Ele verbalizava, ele queria mais, ou como você falou, ele ficou protegido num silêncio, mas ele existia, dentro de uma raça espetacular? Elô, ele, na verdade, até tem algumas, reportagens dele falando, né. O a forma que eu acho que o Pelé descobriu porque sempre houve racismo, né. Eu também acredito muito como você recebe isso, conforme as suas bases, né. Mas a forma que ele viu de enfrentar isso, e ele fala isso em uma matéria, não foi propriamente de levantar uma bandeira, porque ele era a existência, né. E ele estando nos lugares, era a forma que ele via de estar mostrando a questão, e não de levantar e se indispor com A e com B, o que limitaria o acesso dele. Ele entendia que só o fato dele estar nos lugares, pertencer, circular e poder estar presente,
era uma forma. E eu entendo isso até na época, a forma mais correta que ele conseguiu se postar. E aí eu volto a te falar aquela coisa que na época eles tentaram ser selo, né, só no futebol, só nos campos. E a gente tem que lembrar muito que também toda a história foi sempre contada por quem escrevia eram pessoas brancas. Então é difícil de querer pontuar na época, né, porque era um viés de pessoas negras, entendeu. Uhum. Só que ele buscou a forma dele, a luta dele era de se pertencer, de estar, e não de falar e levantar e brigar e se indispor. Eu acho que de uma forma muito inteligente. Ele comentou isso daí agora mais recentemente, a gente falava: "Pai, como é que era?", porque ele falou: "Sempre houve, eu sempre fui chamado de macaco". Só que o que que eu fazia? Eu mostrava em campo, eu ia lá, fazia um monte de gol, e aqueles mesmos que me chamavam de macaco queriam vir tirar foto e me abraçar. Eu acho que são situações que é muito pertinente ao tempo, né, ao que estava se vivendo, e eu acho que foi inteligente. O julgamento vem exatamente de quem era do lado de fora, não era um negro que estava falando, né, porque Uhum. negro na verdade não tinha voz. Uhum. Então eu acho que fica muito delicado isso, e hoje quando você analisa é muito neste lugar. Ele fez muito, porque afinal ele era o único negro naqueles lugares, ele abriu portas, né, ele abriu situações que nunca ninguém da raça negra tinha chegado. Então eu acho que foi e não foi estratégico, mas foi sempre muito natural, foi muito orgânico dele ser Uhum. assim. Uhum. E e aí eu coloco uma situação que eu vivo, eu vou ser muito sincera, pode até hoje com toda esse letramento, é lógico que eu passei a observar mais, mas era uma coisa de uma segurança, né, a gente sempre teve uma segurança de quem a gente é. E assim, eu falo por mim, Elô, agora eu percebo que em vários lugares eu sou a única pessoa negra, mas eu não me sinto menos por isso. Então talvez isso não me não doesse tanto, entendeu. E eu via isso muito no meu pai, ele não percebia a cor, porque ele era muito seguro, porque ele sabia onde ele estava, o que que ele fazia, né. Uhum. E hoje eu acho que como levantou mais, você passa a perceber o quanto é muito pequeno, né, a inclusão, Aham, mas aham. são outras situações, né. Eu acho que tem que ser falado, eu acho que tem que ser olhado, mas muito estava no sentir. Eu não me sinto menos quando eu estou num lugar que só eu sou a pessoa negra, e ele também tinha isso, Uhum, né. uhum. Você está me lembrando, uma situação, a gente recebeu aqui também Misael Conrado, Uhum, que é um cego, né, uhum. presidente, né, ex-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, mas que tem essa história de nos colocar ali junto com uma equipe incrível no 5º lugar. E eu estou lá hoje no Comitê Paralímpico, no conselho, e me sinto muito acolhida e sinto, que esta causa, que é muito difícil também, mas eu sinto um ativismo muito acolhedor. Uhum. Particularmente acho que está faltando. Achei lindo você falar, no momento, na época, no que ele entendeu, ele abriu essas portas. Agora, Exatamente. certamente, no movimento da gente ir um pouco mais. Mas no Comitê Paralímpico Brasileiro, eu tenho uma colega de conselho, por exemplo, a Mirela, mas todos lá, que ela fala assim: "Vocês não vão saber o que que é uma tetraplégica, não dá para saber todas as minorias, como mulheres em Uhum, ambientes, né, uhum. como me perguntam: "O que que você está fazendo no futebol, nos esportes". E você trouxe uma coisa linda, assim, no meu caso, quando meu pai me disse com 11 anos: "No trabalho todo mundo pode igual", ele não Uhum. disse que a gente é igual, A gente a pode. gente pode igual. É, E eu tenho sentido essa luta, a partir de trazer, não a partir exato, de conflitar, exato. mas cada um no seu estilo, a gente está aqui aprendendo como foi Pelé e como é uma filha que continua essas lutas, né, e principalmente nessa parte social que você diz: "Eu descobri Pelé depois da partida dele".
E você tem sido uma das filhas que tem participado de muitas homenagens, de muitas descobertas. O que de mais incrível você tem vivido desde a partida dele, que te leva naquele lugar de amor sempre e na potência dessa marca? Então, Elô, aí é que tá, é exatamente essa potência, o tamanho que esse homem é e foi, e até hoje, então, não estando aqui agora, o quanto ele movimenta, o quanto é possível. Eu fiz uma ação junto com uma amiga, né, voltando na Dorina Novil, de levar as crianças a um jogo de futebol. Crianças com, dificuldade de visão, baixa visão. Foi muito maravilhoso. Agora como foi, né, exatamente usando o nome do meu pai, eu Uhum. consegui ter acesso à CBF, a fazer então poder proporcionar isso. Eu vou ficar até emocionada, eu vi uma das cenas mais lindas, a menininha cega passando a mão no gramado, para sentir o gramado. Gente, isso é muito lindo, você poder, saber que você contribuiu com um pouquinho, uma alegria, o que era para ela. Nossa, é sensacional. Então eu acho que é nesse lugar. A gente não consegue mudar o mundo, mas um pouquinho que eu puder fazer por algumas pessoas, né, isso daí eu acho que é o nome que me possibilita isso. Então para mim é uma alegria poder ser motor disso, fazer essa ponte. Eu sei que tem muita coisa, a gente tem um Brasil cheio de diversidades, mas se a gente puder movimentar um grãozinho que for, né, e principalmente com criança, que são inocentes, isso daí eu acho que não tem preço, Elô. Isso daí eu falo que é uma missão para mim, uma missão em nome do nome que eu carrego. Eu falo que eu fui abençoada por ter ganhado de presente, né, o Arantes do Nascimento. Então se eu puder, e tudo que eu puder, eu vou fazer. Eu acho que é uma forma de devolver para o universo. E um dia conversando com meu pai também, né, no hospital, eu falo que foi uma conversa de alma nossa, eu falei: "Pai, eu quero levar o Arantes do Nascimento para outro lugar, além do que você já fez, dos campos, mas é tão forte, é tão potente que a gente tem que fazer isso, né". E eu me incumbi, para mim é relevante isso, é uma forma de agradecer, né, a minha existência e isso justifica a existência, né. Eu sou apaixonada pela potência do meu nome, então eu tenho que usar isso para o bem, né, Elô. Esse é o caminho. E agora continua. Na realidade, o Game Changers é uma oportunidade, né, que a vida também conectou muitas pessoas, mas que a Infomoney acreditou que a gente pode e a gente deve. Então esse é um espaço de conectar negócios, legado, educação, mas a partir da contagem de histórias de vida. Então a gente engasga, a gente continua e diz que você trouxe tem uma frase que é atribuída, eu gosto, dela atribuída a São Francisco de Assis, que diz aquilo, né: "Mas você vai perder seu tempo devolvendo essa estrela do mar aqui? Olha a infinidade de estrelas do mar". E ele diz: "Eu posso não conseguir fazer diferença para todo mundo, mas para essa eu fiz". Exatamente. Parabéns, conta com a gente, que bom que você está aqui. Glenda esteve aqui e disse: "Até os 50 levar o meu tempo, depois dos 50 eu dou para quem eu acho que tem conexão de transformação". Flávia, e por falar de legado, tem tantas outras coisas, e eu tô vendo um livro, me conta. Não, fora o livro é um presente para você, só que eu quero contar uma coisa, Celso de Campos, ele fez um livro chamado As Joias do Rei, e ele selecionou todos os pertences que meu pai num livro que era importante para ele, e meu pai contando a história. Só que o que eu achei mais legal, e eu queria complementar o que você acabou de falar, fora o presente que eu quero te dar, do livro, né, o Dico, o menino que morava no coração do Pelé, que é o que começa com toda essa história, mas o que que eu queria complementar,
o Celso perguntou para o Pelé: "Pelé, daqui 200 anos, como você quer ser lembrado?" Aí ele riu e ele falou: "Ah, eu quero ser lembrado, né". Daí ele falou: "Não, fora brincadeira, eu estou falando exatamente nas palavras do meu pai. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que fez o bem. Esse é o Pelé, esse é o Edson, que é Hum. sobre isso, é fazer o bem". Olha, vou ler com muito amor e carinho e faz parte disso tudo da gente estar aqui. Exatamente. Obrigada, Flávia. Obrigada por Eu tudo é que que você agradeço. compartilhou, pela alegria de contar tantos casos que estavam no seu íntimo. Muito, Uma muito bom. alegria ter você aqui. Obrigada a Obrigada. você também pelo convite. Vocês que curtiram, vocês que acham que faz sentido que mais pessoas conheçam, inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, compartilham. Aqui hoje, histórias do Rei Pelé, histórias da família, histórias da Flávia, histórias que inspiram, histórias que podem nos ajudar a mudar questões nas nossas vidas, mas ajudar também outras pessoas a mudar e a transformar a partir do esporte. A cada 15 dias nos vemos no canal do Infomoney no YouTube. Obrigada.